Todo mundo aqui acha que é praticamente impossível o Botafogo perder o título brasileiro? Né? Caiu mais um no tapetinho, né? Assim que o torcedor do Botafogo tem falado. Valeu. Tratamos aí, enquanto esperamos os treinadores aparecerem para as entrevistas coletivas, tratamos dos outros jogos deste domingo, né? Caiu mais um no tapetinho, né? Assim que o torcedor do Botafogo tem falado, né? O Coritiba tentou uma reação depois de sair perdendo logo no comecinho do jogo. Aí teve VAR, teve decisão do VAR, que levou até já a protesto protocolado pela diretoria do Coxa, mas o jogo foi 4-1, né, gente? Teve uma superioridade bem marcante do Botafogo aí, né? O Coritiba até teve, né, um volume legal no primeiro tempo, né, fez o gol, teve a oportunidade desse gol anulado pelo VAR, fez algumas boas ações, né, aquela questão de se defendeu muito bem, tirou os espaços desse time do Botafogo que gosta de ter espaço, principalmente jogando em casa, mas não foi tão eficaz, é um golaço, né? E golaço. Golaço. E raro pegar o Lucas Perry, né, desprevenido. Absurdo, né? Absurdo que ele tenha a inteligência de raciocínio rápida, né? E a confiança, né, Richard? Exatamente. E esse time do Coritiba é um time que vem mostrando uma melhora, né? Não só em pontuação, mas em competitividade. Hoje enfrentou o líder, era muito difícil para o Coritiba. E aí tá, né, o gol que deu a discussão, né, do VAR. Esse é o gol do VAR, né? É interpretativo. O árbitro foi chamado para olhar esse lance. Vamos ter o PC Oliveira daqui a pouquinho, tá? Então, eu não vou me meter também. Não precisa se desgastar. É melhor não. Mas, enfim, mas é um time que sabia que tinha que competir e fazer uma partida praticamente perfeita para surpreender o time do Botafogo. É o que o Pedro falou, que o Grafite falou, o Botafogo faz um campeonato à parte. É impressionante, é resultado junto com bom jogo, com capacidade de produzir, mesmo em momentos difíceis, o Botafogo tem artifícios para sair de uma marcação forte, de um time bem montado, como o Coritiba foi em determinado momento do primeiro tempo, né, Raed? Eu vi o jogo do Botafogo com dois olhares, né? Primeiro que eu acho que a partida foi condicionada com determinadas questões que aconteceram durante o jogo. Até o 1-1 era um jogo aberto. Depois do gol anulado do Coritiba e do gol do Tiquinho, aí virou um jogo todo do Botafogo. E eu estava preparado para vir aqui, Barreto, e falar que pelas decisões de arbitragem da rodada que eu acompanhei, parecia que tinha alguma instrução do presidente da comissão de arbitragem para que o VAR não tivesse tanta interferência no jogo. Porque tiveram alguns lances importantes na rodada que o VAR poderia ter chamado o árbitro de campo para poder fazer uma modificação ali em algo que aconteceu nas partidas da rodada. Mas esse lance do Botafogo... Só registrando que a gente não tem como saber se o VAR não chamou, né, porque não quis intervir no jogo ou porque concordou com a decisão da arbitragem, né? Então, mas não existe essa comunicação oficial. Não existe ainda. Né? A gente só tem comunicação a partir do momento em que o VAR chama. Né? Porque chamou. Mas eu tinha a nítida impressão de que havia uma instrução da comissão de arbitragem para que o VAR deixasse mais a decisão de campo nas partidas. Mas esse lance do Botafogo com o Coritiba tirou essa minha tese, acabou com a minha tese, porque é um lance extremamente interpretativo que o VAR chama para uma reinterpretação. Bom, o PC Oliveira vem aí depois do intervalo e esse é um bom questionamento para a gente fazer a ele também, né? Tentar entender se o VAR foi econômico nessa rodada. Quem não foi econômico foi o Tiquinho Soares, né? 2 gols até parecidos, né? Voando, né? Aparecendo para complementar de cabeça. Não, e eu acho que o mais impressionante desse Tiquinho, o Barreto, é que não é só os gols, né? É a participação dele para esse time do Botafogo. A movimentação, a forma com que ele vira um líder, principalmente desse sistema ofensivo. Ele abre espaços, hoje ele fez movimentações que ele está acostumado a fazer para dar oportunidade para Vitor Sá, para Eduardo entrar nos espaços vazios. É impressionante, né? Não é só o Tiquinho, né? Eu acho que a boa fase do Botafogo passa pelo bom comportamento dos jogadores, não só dentro de campo. A gente acompanha pouco, mas acompanha, né, o entorno dos treinos, dos treinamentos. É um ambiente muito leve, é um vestiário que deve estar assim, agradabilíssimo. Jogadores levando essa alegria para dentro de campo, tendo a responsabilidade, mas acima de tudo, o que o Tiquinho falou, o Barreto, me chama muita atenção. A gente vai correr o jogo todo. Se der certo, deu. Se não der, cara, o Botafogo não precisa correr. O que o Botafogo está fazendo não é correr, não. O Botafogo está jogando e jogando muito bem.
Não está correndo. Porque quando você fala, a gente vai correr, né, Raed? Parece que o Botafogo está correndo de qualquer jeito. E não é isso que está acontecendo. Se é para correr, faz uma maratona, né? Exatamente, e não está acontecendo. Ele está jogando, está correndo, está compacto. Não se desconecta do jogo em momento nenhum. Tomou o gol do empate em determinado momento e não se desconectou, ficou conectado. Esse é o time do Botafogo. Então é difícil você tirar algum ponto negativo desse time. Não tem como. E o Tiquinho faz parte disso. O Tiquinho hoje é um jogador importante. Eu acho até que está merecendo uma oportunidade para a próxima convocação da seleção brasileira. Isso é um achismo meu, porque atualmente ele e o Vitor Roque são os 2 melhores atacantes do futebol brasileiro, na minha concepção. E outra, é um jogador que chegou do nada, já tá brilhando os olhos do pessoal lá fora, né? Novo, Não tem uma multa altíssima. O Botafogo já andou resistindo à proposta. Exatamente, aí, né? não tem uma Essa multa janela. alta, porque veio, né, meio que barato. Cara, é o cara que é o cara do momento, na minha opinião. Deixa eu trazer uns números aqui do né, Tiquinho. Janela do Oriente Médio, janelas do Oriente Médio abertas até setembro. Né? Deixa eu trazer números aqui do Tiquinho na temporada. São 36 jogos, 24 gols e 7 assistências. Tiquinho Soares na temporada. Isso a gente está falando de um Botafogo que, inclusive, oscilou no campeonato estadual. E a partida de hoje foi importantíssima porque o Bruno Lage ele faz uma modificação estrutural no time, que ele tira um ponteiro de velocidade e põe o Sauer para fazer como uma espécie de segundo armador do lado do Eduardo, atrás do Tiquinho. E o Sauer sai do jogo com 2 gols e 1 assistência. O Botafogo, eu estava aqui vendo aquela série de vitórias, o Bruno Lage conquista a primeira dele, né? No comando do time, não é isso? Chegou há pouco tempo, foram 2 empates. Empatou, Só que ele amplia uma série invicta que vem desde o Luiz Castro. O Botafogo não perde há um tempo já. A gente estava olhando aqui nas 5 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, só no período de transição com o Caçapa foram 4 vitórias seguidas. Né? Então o Botafogo já não perde há muito tempo. A gente estava esperando a primeira vitória do Bruno Lage, mas ele também não tinha perdido ainda. E Barreto, essa informação que o Raed traz da formação tática desse time do Botafogo, principalmente no jogo de hoje, já é uma cara que talvez o Bruno Lage vai colocar nesse time, diferente daquilo que o torcedor botafoguense está acostumado de ver. Nós estamos acostumados de ver, que são 2 pontas com velocidade. Pode ser uma alternativa, porque é o que a gente discutiu durante a chegada do Bruno Lage. O que ele pode fazer de diferente? Porque a partir de agora, o Botafogo é o time a ser estudado, é o time a ser seguido. Então os adversários vão olhar o Botafogo e vão falar, joga o Vitor Sá de um lado, joga o outro menino veloz do outro, que eu esqueci o nome agora. Enfim, são o Júnior Santos. São 2 jogadores de velocidade. Hoje ele já trouxe um cara que tem velocidade, mas joga muito mais por dentro. Faz uma movimentação diferente junto com o Eduardo, que é o Sauer, de dentro para fora, não de fora para dentro. Já pode ser uma metodologia diferente para talvez, se algum jogo, essa formação que é ideal e que tem dado certo para o Botafogo não der certo, já tem uma característica diferente de um treinador que é novo e está tentando implementar a sua metodologia sem mexer com muita coisa. E diante desse momento do Botafogo, é um jogo até para o Coritiba avaliar de forma diferente, né? Tem a questão do protesto, que eu já registrei aqui, né? O Coritiba está chateado com a arbitragem. Esse tema nós vamos deixar para o PC Oliveira depois do intervalo. Mas, como eu disse, apesar de ter havido uma reclamação, lógico que pode mudar o roteiro do jogo, né? Pode virar outra coisa, mas o Botafogo ainda fez 3 gols. E é líder disparado do campeonato. Acho que eu digo assim, na avaliação da recuperação do Coritiba, esse é um jogo para respirar fundo, ter calma e pensar que essa recuperação pode continuar, né? Hoje era o líder. Exatamente. E fez um bom jogo. Claro que o Raed trouxe as informações que após, né, o gol do Tiquinho, o Coritiba meio que se desequilibrou, ficou meio temerário com a questão de tomar uma goleada, e foi o que aconteceu. Mas, se você pegar os números totais da partida, 53 de posse de bola contra 47, 13 finalizações a 9. Então o Coritiba não fez uma partida ruim. É que, claro, você acabou de falar, pegou o líder do campeonato que não perdia dentro do seu domínio. Então, assim, é um resultado que é ruim para o Coritiba em termos de campeonato brasileiro, para a sua recuperação? Mas o Coritiba mostrou mais uma vez que está uma evolução boa dentro do campeonato. Eu tenho muita dúvida se o VAR deveria ter chamado, porque é um lance bem interpretativo. Não é uma falta claríssima no Titi. Olha aí, ó. Esse é o lance.
Falta. Esse é o lance que origina aí o gol do Curitiba. Falta. De virada. Falta. Nossa senhora. Quase Ó. Não foi um atropelamento, não foi uma falta. Olha aí, ó. Pra mim, falta. Falta pra mim. Flávio, Falta. Atropelamento. Piperno. Falta. Acham que deveria ser chamado VAR? Não, o VAR chamou porque ele fez a revisão. Acha que o VAR deveria Sim, chamar? Acho que sim. Acho que foi correto. Sim. Eu tenho minhas dúvidas, Porque hein? o Curitiba- Eu vou polemizar, hein? O Curitiba, ele tá reagindo bem e tal, né? Aí dá até dó, né? Você fala, putz, o cara fez 2-1, aquela festa. Mas foi falta. Mas aí quando eu vi a falta, eu falei, não dá. Não tem Eu queria saber aonde o árbitro está posicionado no momento dessa falta. Para saber se o árbitro viu o que aconteceu e ele não achou falta. Porque é interpretativo. É interpretativo. Se o árbitro está colado no lance, Viu e não marcou, depois voltou pelo viu VAR, e é não frouxo. marcou, Aí é frouxo. aí é um absurdo. Porque, ó, cadê o árbitro? Ali ele tá do lado. O árbitro tá do lado da falta. Não tem como dizer que o árbitro não viu. Olha lá o árbitro. Verdade. Olha lá, pra ele não foi falta. Ai, que árbitro ruim, hein? Mas é o que eu tô falando. Colado e não viu. Olha onde ele tá. Olha o bração do cara fazendo Ele tá a falta. muito mais bem Olha o bração do posicionado. cara fazendo Mas o VAR fez certo. O VAR chamou pra mostrar e tá certo. Ele joga o braço, agora ele joga Olha, a perna no corpo, ele joga não vai na corpo. bola em nenhum Não, momento. mão nas costas. Imagina, Vai na bola, falta dá- claríssima. faz uma Agora, cara, vocês mano. concordam que pro árbitro não foi falta? Sim, mas O árbitro tava do lado. sorte do Ele árbitro não foi. viu. Sorte do Ele árbitro viu. que o VAR salvou, né? Coisa que o árbitro não fez ontem no jogo do Flamengo. Ele tava vendo, não, mas o VAR tá certo lá. O VAR fez certo. Quem tá errado é o VAR do jogo do Flamengo que não chamou na pisada do Paulinho no Bruno Henrique. O VAR aí tá dúvida. certo. Foi falta, pô. O VAR é Saiu o pra gol. isso. É. Eu achei um lance bem interpretativo. Ah. Eu não digo que é falta claríssima isso aí, não. Nós, Flamengos, eu entendo que acha interpretativo, mas não tem jeito. É Flamengo, Palmeiras, Grêmio, tá todo mundo interessado nesse nosso jogo Flamengo, nosso Palmeiras. aí. Tá todo Mas não mundo foi interessado nada. nesse jogo aí. O nosso fogão atropelou o Curitiba. Foi muito falta. Muito falta. Muito falta. 4-1, né? Porra, mas muito 4-1. falta. Então, você tá discutindo a foto, foi 4-1 Não, pro mas fogão. esse seria 2-1 4-1 pro Tiquinho. Calma aí, Você tá calma aí, calma aí. doido? Mas Será aí seria 2-1 2 a 1. Tiquinho Curitiba. campeão brasileiro, Aí amigo. ficaria 2-1 pro Curitiba. Sim, Nesse lance aí ficaria 2-1. Era primeiro Mas você tempo não aí. joga, você não joga. Mas então, Interessa que o você não nosso joga, mas Tiquinho ficaria meteu 2-1. 4. Nosso Tiquinho foi lá e, ó, caixa. Nosso Tiquinho... Tiquinho fez 2. Nosso 2 do Tiquinho, 2 do campeão Gustavo brasileiro Sauer. de 2023, o Tiquinho. Parabéns. 13 gols. Ah, é? Você já tá bancando o Botafogo? Para, o Botafogo campeão brasileiro. Pode bancar. Ah, e Olha isso, torcidas de Flamengo, é o Túlio Palmeiras versão e Grêmio. 2023. Quer? É o Túlio versão 2023. É o Túlio versão Até começa com 2023. T, é igual. É isso aí, Tiquinho. É isso aí. O Tiquinho que é o nós artilheiro ainda, campeão. né? É, 13 gols. É o artilheiro do Artilheiro Brasileirão do com campeonato. 13 gols. O Botafogo tem a melhor defesa também. Defesa bem Não. pesada. É uma campanha impecável do Botafogo, porque como o Piperno disse, se o Botafogo vencer o Internacional na última rodada em casa e vencer agora fora de casa o Cruzeiro na próxima rodada, é a melhor campanha de primeiro turno da história do Brasileirão O de melhor pontos corridos. turno da história dos campeonatos de pontos corridos. Olha que Nem em primeiro, sensacional. nem em segundo turno, ninguém fez mais de 47 pontos. Ah, o melhor turno no Melhor geral. turno. Seria o melhor turno. No geral. É uma campanha impecável, Vamp? Porra, impecável. Você vai trazendo do Botafogo. Vamos supor, se fosse no começo do campeonato o Palmeiras tivesse assim, o Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, a gente não estaria surpreso, né? Mas com o Botafogo, né? Começa a temporada. Os palpites, antes de começar, nós 5 aqui, quem vai cair? A gente botava logo Botafogo, Curitiba, pelo que o Botafogo fez nos 3 primeiros meses do Aliás, ano. ele era mais cotado pra cair do que o Vasco. Ou, tá lá em último. O Botafogo, a gente falava que ele teria que se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. A meta do Botafogo seria se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. E vai ser campeão brasileiro, vai bater campeão Botafogo com méritos. Com méritos. Olha, eu acho que é tão bom pro futebol não ganhar Palmeiras, não ganhar Flamengo agora. Bom demais pro futebol. E tem uma coisa- Eu acho excelente pro futebol você quebrar essa hegemonia de Palmeiras e Flamengo com um título brasileiro com o Botafogo, por exemplo. E tem uma Você coisa. quer saber? Vou torcer muito pro Botafogo ser campeão. Tem uma muito, coisa que eu acho muito. que seria Não vou espetacular. torcer pouco, não. Vou torcer demais. Ó, mas eu sou um pro que não sou Botafogo. contra Palmeiras e Flamengo ganharem tudo, não. Não. Porque mostra que gestão e planejamento ganham título. Tá que nem eu o acho. Eu acho que é um baita exemplo de que gestão e planejamento ganham título. campeonato alemão é emocionante. 14
títulos, ganha 13 o Bayern. Campeonato italiano é uma emoção, 10 títulos, 9 a Juventus. Que emoção é essa? Ué, o espanhol então também. Também, Real Madrid, mas o espanhol ainda tem o Real e Barcelona. Ué, a mesma coisa, o Flamengo e Palmeiras, você tá falando dos dois. O campeonato francês é maravilhoso. O PSG luta pelo, os outros lutam pelo vice-campeonato. Eu adoro quando tem essa chance de outros aparecerem ganhando títulos. Eu também, mas eles são um exemplo de que planejamento e gestão ganham título. Mas o Botafogo... Tem que ter um exemplo positivo. Então, como o Botafogo agora está seguindo, ele pode está ser. com uma boa gestão, bom planejamento. Exatamente. E pode bater campeão. Seria a primeira SAF campeã. E outra coisa, SAF não é salvação da lavoura. Claro então, que não. tem uma SAF liderando e uma SAF na lanterna do campeonato. O Vasco que diga. Pois é. Vamos ver os próximos confrontos de quem ameaça o Botafogo. Porque o Botafogo, a gente já falou, é o Cruzeiro, né? É fora de casa e é o Internacional em casa. Botafogo eu acho favorito nas duas situações. Né? O Botafogo nos próximos dois confrontos... Mas não é moleza, não. Não é moleza, mas é favorito. Agora bota os dois confrontos do Flamengo também e os dois do Palmeiras. Agora, próximos confrontos de Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Palmeiras é contra o Fluminense no Maracanã, o próximo. O Fluminense que tá ali na 5ª colocação. A briga também. Com 28 pontos. Mesmo número... Não, 3 a menos que o Palmeiras, né? 3 a menos que o Palmeiras. Né? Tá 3 a menos que o Palmeiras. O Fluminense no Maracanã e o outro jogo do Palmeiras é o Palmeiras em casa contra o Cruzeiro. É favorito. Aí é bem favorito. Sendo que o Cruzeiro joga melhor fora de casa que em casa, né? A torcida do Cruzeiro meio que reclama disso. Aí vamos para os próximos jogos do Flamengo. Cuiabá. O Flamengo pega agora o Cuiabá fora, que é um jogo praticamente em casa, que o Flamengo tem muito mais torcida em Cuiabá do que o Cuiabá. Cuiabá fora, eu acho o Flamengo favorito. E a gente tem Flamengo e São Paulo. Eu gostei. No Maracanã. Ele se entrega. Nós jogamos com quem? Nós jogamos com quem? Qual é a última rodada? Paulo A nossa jogada. É bom quando ele se pede. A gente tem. O nosso jogo último é quando? O Flamengo Nosso jogo. Não vai Nosso jogo é no Maracanã, Morumbi. É Cuiabá e Flamengo em Cuiabá. Depois vamos no Maracanã. Na Pantanal. E a gente tem Flamengo e São Paulo. Então nós jogamos em casa o último jogo. Em casa. Então nós jogamos em casa. Beleza. Então, aí nós vamos ganhar do São Paulo. Aí agora vamos pro Grêmio. O Grêmio tem o próximo jogo, que é o Goiás agora, que já tem um jogo a menos, que é Grêmio e Goiás. Aí a gente vai ter tem o Corinthians. Vasco e Grêmio. O Grêmio pega 2 jogos fora de casa. É o Goiás, hoje é fora de casa, e o Vasco em São Januário, que o Vasco também... Café com o leite. Vasco nem torcida tem. Não, mas tem mais outro jogo aí, o Grêmio. Sim, tem. Corinthians. E aí, o terceiro do Grêmio, Grêmio e Fluminense na Arena do Grêmio. Não, tem mais Isso um. sem contar o Corinthians. Tem o Corinthians. Ainda tem o Corinthians. Jogo Que vai pegar na atrasado. Neoquímica Arena. Não, então, o Grêmio vai jogar 4 vezes ainda. 3. Não, ele joga hoje Goiás. e mais 3. E mais 3, 4. Mais 3. Os 3 ele acabou de falar. Conta, pelo menos, você tem que saber fazer. Lógico. São 4. Não, então, Corinthians, Vasco, Goiás e... Hã? O Grêmio tem Corinthians, Vasco, Vasco, Januário, Goiás... Corinthians, Goiás e o Fluminense na Arena do Grêmio. Isso aí. Todo mundo aqui acha que é praticamente impossível o Botafogo perder o título brasileiro? Vai ter que caprichar muito. Vou fazer uma conta pra você, então. Botafogo tem 43 pontos. Faltam 21 jogos. Se daqui pro final o Botafogo fizer 50% de aproveitamento, e hoje ele tem mais de 80%. É campeão brasileiro. Se ele cair, então, ele vai fechar o campeonato com 75. Palmeiras e Flamengo hoje tem 31. Eles teriam que fazer mais 44 pontos para empatar com o Botafogo. Aí o Lian ainda lembrou um negócio hoje. Mas tu me dá número de jogo pra ficar mais fácil pro torcedor. Quantos jogos o Botafogo tem que ganhar pra ele se garantir como campeão brasileiro? Você sabe? Eu Dá pra acho fazer que essa A conta? deles são 19 metade desses jogos. 8, 9 jogos. 21 jogos até o final. Se ele fizer desses 21 jogos 10 50%. vitórias. 10 vitórias, ele é campeão. Ele faz 30, 10 jogos em casa. 30 Dá um pontos. baita time Ele junto. tem Tá quanto? muito difícil, tem que caprichar Ele muito. tem quanto agora? 40 aí? E 3. Com mais 30, 73. Não, mas não é 10 jogos em casa, Flávio. Ganha os 10 jogos em Isso casa. não ser campeão Ô, com Flávio, Ele tá falando só em 50%. Ô, Flávio, mas não é essa conta só. E o Lian Eu ainda te lembrou um pergunto. negócio importante. Eu sei, mas não é só... Pois não. Que o Botafogo empata pouco. Então, se por acaso alguém igualar o número de pontos,
provavelmente o Botafogo ainda vai ter vantagem no número de vitórias. Não, mas não tem que fazer só essa conta. Você tem que fazer a conta dos caras que correm atrás também, que precisam ganhar, gente. Também, né? É essa conta, não é só o Botafogo para ele manter o título, não. Os outros precisam correr atrás e ganhar, não é simples, não. Por exemplo, para tirar essa vantagem, tem que caprichar muito o Botafogo. Por exemplo, rodada por rodada. A conta do Piperno mostra bem como o campeonato está favorável ao Botafogo. Claro. Esquecendo os outros, se ele ganhar metade dos jogos, a chance dele ser campeão é enorme. Flávio, 73, é o 74. Seguinte, mais uma rodada foi concluída, daqui a pouco vai ser concluída hoje. O Botafogo ganhou também, se manteve. Já é uma rodada que já passou. Isso. Vai vir a próxima. Você sempre fala isso. Ele já está no segundo turno. O Botafogo já está jogando no segundo turno. Os caras ainda não acabou o primeiro turno. O Botafogo já está no segundo turno. Ó, ele tem 4 jogos de vantagem em relação. Pode Já tá na incomodar o segunda Botafogo. rodada do segundo turno. O clube que mais pode incomodar o Botafogo é o Grêmio. Porque aí eu vou ser obrigado a concordar com você, Vamp. Se o Grêmio ganha do Goiás hoje e se o Grêmio ganha esse jogo faltando do Corinthians, são 8 de diferença pro Botafogo. E ele provavelmente cai 8. fora da Copa do Brasil e ficaria só com esse campeonato. E aí foca é briga apenas direta. no Brasileirão. Briga direta. Né? E o Renato, Botafogo e Grêmio Flávio, foi onde o primeiro turno? Hã? Onde Lá foi? em Grêmio. Em Porto Alegre. Ainda ele vai jogar em casa. O Botafogo ainda vai jogar em casa. Ô, O Flávio, Botafogo mas é pega. importante. Botafogo pega Palmeiras, Grêmio e Flamengo no Engenhão. Mas-